Depois eu edito. Fala, pessoal, bem-vindos. Estamos aqui mais um dia falando hoje sobre como cuidar da sua saúde para fazer com que a sua saúde seja extraordinária nesse ano novo. Bem, a gente tem 3 saúdes para cuidar, basicamente. A saúde física, né, que é a mais comum, que todo mundo fala muito sobre cuidar da saúde. A gente tem a saúde emocional e a saúde espiritual. E a saúde física, ela eu tô aqui, ó, preparado para sair para correr daqui a pouquinho. E a saúde física é um pilar importantíssimo da nossa vida, é algo que pode potencializar os nossos resultados em todas as áreas, e muita gente ignora isso. Muita gente, fala: "Ah, eu sou sedentário mesmo, eu não gosto de correr, eu não gosto de fazer exercício", ou então: "Ah, eu não tenho paciência, não tenho tempo". Sempre tem uma desculpa, certo? Porque, na verdade, quem realmente quer, arruma jeito, arruma tempo, arruma meios, né? Já vi pessoas com problemas de mobilidade, por exemplo, que não deixam de fazer exercício. Então, o cuidar da saúde, ela realmente é algo que, se você estiver disposto e quiser e estiver empenhado a fazer, não tem nada que te segure, né? E eu tô falando assim, de fazer exercício, mas exercício físico é um pilar só da saúde física. A gente também tem o pilar, por exemplo, da alimentação, a gente tem o pilar do sono, da alimentação, inclusive, a gente também é uma área que a gente. Muitas pessoas falam, eu gosto de comer porcaria mesmo, eu como coisas boas, mas também como coisas ruins. E, assim, é muito difícil quem tem uma alimentação regrada, uma disciplina alimentar, porque tem muita facilidade na alimentação, né? Todos os dias a gente sai na rua, você vai comer alguma coisa, sempre alguma fritura, alguma carne processada, embutidos, né? É, doce, açúcar, gordura hidrogenada, enfim, a facilidade para comer alimentos de baixa qualidade é muito grande, né? E pelo contrário, para comer coisas naturais é cada dia mais difícil. Eu, um tempo atrás, me dispus a não ficar comendo eh, farinha branca, açúcar, coisa industrializado, e na rua é tão difícil. Se eu não levo o meu lanche, dificilmente eu consigo comer alguma coisa. No máximo, eu paro num mercadinho e compro fruta, porque é o que é possível, assim, na rua para comer mais saudavelmente. Então, o pilar da alimentação, ele é indispensável. É como se fosse um combustível. Imagina só. Imagina que você tem uma Ferrari, você tem um carro top, e aí você vai naquele posto qualquer que tem gasolina batizada. Imagina como vai ser esse carro, não vai andar. Pelo contrário, um carro top, se você é um carro top e você né? Se você quer que tenha um melhor desempenho e cuidar da máquina, você vai parar no melhor posto, vai colocar aquela gasolina Podium e, e assim o carro vai andar da forma que ele foi feito para andar. Então, eu não vou estender muito nesse tema, mas a alimentação é importantíssima para a gente ter uma saúde física boa. E, inclusive, isso se reflete em diversos aspectos fisiológicos do corpo. Por exemplo, com uma alimentação balanceada, natural, enfim, com uma variedade, uma qualidade boa, até a questão imunológica, a dificuldade de pegar doenças é muito maior. Então, a alimentação, ela tem todos esses reflexos. Outra coisa que é muito importante é o sono. Poxa, um terço da sua vida, é até clichê falar, né? Mas um terço da sua vida você passa dormindo. E dormindo é, pode parecer perda de tempo. Muita gente fala, quando eu morrer eu durmo. Mas se você não dorme, você não tem a recuperação celular, você não tem as energias sendo restauradas, você não tem o seu humor, a sua questão fisiológica e emocional sendo restaurada mesmo. Então, o sono é muito importante. Aí tem muita gente que fala, o mínimo de dormir é 8 horas, 7 horas, não sei. Eu acho que vai de pessoa para pessoa. Eu tenho essa percepção. Tem pessoas que se satisfazem com menos tempo de sono, outras precisam de mais. Agora, uma coisa que é aceita pela maioria dos pesquisadores sobre sono é que varia entre 6 a 8 horas.
não costuma passar de 8 horas, exceto para criança, tá? Então, mira aí nas 8 horas de sono que não tem erro. E o exercício físico, ele precisa ser uma rotina, um hábito. Se ele for um hábito, aí fica muito mais fácil, porque sair para correr o primeiro dia ou ir na academia um primeiro dia é terrível, é muito difícil, é muito doloroso até. A gente pensa que vai morrer, mas não vai não, não morre, tá? E uma coisa que é a chave para o sucesso no exercício físico é a constância. E ainda que os médicos digam, tem que fazer exercício no mínimo 3 vezes por semana. Beleza, 3 vezes é bom para a saúde, mas pô, você faz um dia, falha outro. Quando você vai voltar, já deu aquela canseirinha de novo. Então, uma chave de sucesso aí para manter a constância nos exercícios físicos para a saúde é a constância. Então, faça todo dia, ainda que seja pouco. Então, um exemplo, hoje é final de semana aqui, eu tô gravando esse vídeo no sábado, né? E sábado e domingo eu não tinha o hábito de fazer exercício. E sempre na segunda-feira era aquela sofrência para fazer alguma coisa. Então, o que eu me dispus a fazer? Mesmo final de semana, ainda que eu faça menos quantidade, eu não perco a regularidade, porque isso é uma chave aí de não parar. Então, essa constância é muito importante. Então, de repente, se você faz um exercício mais puxado, sei lá, uma musculação, ou enfim, alguma coisa que exija um pouco mais e que você não se adapte a fazer todo dia, nos dias de intervalo, faça algo mais simples ou mais leve, ainda que seja em casa, uma caminhada, uma, uns exercícios em casa mesmo, ou então, sei lá, um exercício mais leve, uma hidroginástica, um pilates, porque essa manutenção constante da máquina, né, ficar todo dia ali fazendo esse exercício, funciona muito para melhorar a saúde. É como um carro, vou voltar ao exemplo do carro. O carro fica parado, enferruja, começa a ficar com barulho, as borrachas começam a ressecar, o pneu resseca. Então, não funciona bem. Quando ele está em movimento, andando constantemente, ele prolonga a vida útil dele por muitos, muitos mais anos, certo? Então, esses 3 pilares a gente cuida bem da nossa saúde física, certo? Saúde física. E a outra coisa que é muito importante, e aí depois que você cuida da saúde física, você tem que se preocupar, ou melhor, se empenhar em cuidar, é a saúde emocional. Mas saúde emocional, o que que é isso? É muito doido. É muito doido mesmo, porque as nossas emoções, elas basicamente regem toda a nossa vida. A nossa vida física, inclusive, a nossa vida espiritual também. E as emoções é onde a gente mais costuma fraquejar, onde a gente mais costuma falhar nas nossas atitudes. E na saúde emocional, hoje a gente tem uma enxurrada de assuntos, de conteúdo sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento humano, né? Mas uma base de saúde emocional para a gente viver é a gente quebrar os nossos vícios, certo? Eu vou usar um vício físico para exemplificar, mas na verdade a gente vive muitos vícios emocionais. E na verdade os vícios físicos também são reflexos de vícios emocionais. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem, você pegar um exemplo de um dependente químico. Uma pessoa que tem uma dependência química de uma certa droga, quando ela fica sem aquilo, o organismo ele começa a pedir inconscientemente, quimicamente, na verdade, começa a pedir por aquilo. E aquela reação química no organismo faz com que a pessoa absorva aquela vontade, aquele anseio e tome a atitude de ir lá buscar o entorpecente. Basicamente é assim que funciona. E na nossa questão emocional, os vícios são muito parecidos. Então, sempre que tem um estímulo, seja químico do corpo, seja um estímulo externo ou um estímulo mesmo da mente, a pessoa tende a buscar a saciar aquele estímulo. E isso é o que gera os problemas, os vícios emocionais. Então, por exemplo, um vício emocional, a raiva. Pô, eu sou raivoso, eu perco a paciência, eu perco a linha fácil, eu estouro.
Na verdade, isso é um vício emocional. Talvez certas situações te desagradam a ponto de você explodir e tomar atitudes e falar coisas e agir de forma que não é a melhor forma, que você sabe que não deve agir assim. Então, um vício emocional ele funciona muito parecido com uma dependência química. Por exemplo, o vício da preguiça. Ah, esse eu vou te falar, é duro, hein? Acordar hoje num dia friozinho como tá, num sábado, e acordar antes das 6 da manhã. Eu acho que o vício da preguiça tenta pegar qualquer um, viu? Dá aquela vontadezinha de ficar na cama, dormir um pouco mais, enfim, não levantar, não fazer o que tem que ser feito. É um vício emocional. E eu vou te falar, eu tive essa isca hoje, só não caí nela. Outro vício emocional. Vamos falar sobre um vício que pega muita gente também. Fofoca, né? Quando alguém começa a falar de alguém, seja, nossa, é isso, é verdade e tal. A tendência nossa natural é continuar o assunto. Isso agrada o nosso ego quando a gente fofoca, quando a gente fala mal sobre as pessoas. É um vício emocional. Como corrigir esse vício? Não cair na isca, não cair na isca. E tem diversos outros vícios emocionais. A gente tem questões que sempre a gente tem uma dificuldade maior em uma questão, por exemplo, uma angústia, uma raiva, uma depressão. Isso tudo começa com vícios emocionais de ceder a uma condição, a uma situação externa que pode te levar a pegar um caminho ruim. Aí, como eu volto ao exemplo da pessoa dependente química. Da mesma forma que a dependência química leva a pessoa a fazer algo que vai ser ruim para ela mesma, o vício emocional também. Então, falei bastante sobre vício. Quando a gente começa a identificar e começa a entender a origem dessas questões, desses vícios, e tratar eles, a gente começa a ter muito mais saúde emocional, a gente começa a não agir da mesma forma que a gente agia. Se você perde a paciência com seus filhos, por que está acontecendo? É a melhor forma de agir? Busca informação, busca conhecimento, aplica isso, e aí daqui a pouco você começa a ter mais paciência, começa a, a agir de uma forma mais cuidadosa, mais sábia com eles, de uma forma a treinar os filhos para a vida. E esses vícios, assim, quando a gente vai se desenvolvendo, a gente cada vez vai sendo mais forte para enfrentar esses vícios emocionais. E eu vou falar mais sobre isso daqui uns dias, a gente vai fazer uma série sobre inteligência emocional, mas eu queria falar também sobre a saúde espiritual. O que é saúde espiritual? Poxa, embora muitos questionem e não entendam bem como funciona, nós somos um ser trino, um ser triuno. São três coisas em um, como Deus. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Então, o nosso corpo, com a nossa mente, que é o cérebro, que é químico, é a nossa realidade física, a nossa alma, com as emoções, com o domínio das coisas, é o nosso emocional, né? É a nossa alma. E o espiritual é aquilo que a gente não comanda diretamente, aquilo que a gente não tem o domínio completo. Só que a saúde espiritual é a parte mais importante do nosso ser, porque embora nós sejamos um espírito que tem uma alma e habita em um corpo temporariamente, a, a essência de quem nós somos é o nosso espírito. E para uma saúde espiritual, como a gente não controla o nosso espírito, duas coisas muito importantes: é cuidar da saúde física, da saúde emocional, e a nossa saúde espiritual ela está embasada naquilo que a gente vive, que não é passageiro, não é desse mundo, dessa terra, mas é eterno. E quando a gente começa a viver pelo que é eterno, tendo a nossa fé em Deus, que é o Criador de todas as coisas e que nos fez a imagem e semelhança dele, quando nós entendemos que ele nos criou com um propósito nessa terra, de governar sobre todas as coisas, de servir uns aos outros, de sermos pessoas que levam o amor, a paz, a bondade de Deus para as outras pessoas. Quando a gente começa a colocar esses valores em nós e viver dessa forma, é quando a gente entende e começa a cuidar da nossa saúde espiritual. Isso é indispensável, isso é tão importante quanto se alimentar bem, aliás, é talvez até mais importante,
do que se alimentar bem, cuidar da saúde, não cair nos vícios emocionais. E um ponto que é fundamental para que nós tenhamos uma saúde espiritual, que é a conexão com a fonte, conexão com o Pai, conexão com o Deus Todo-Poderoso. Ele criou cada um de nós, cada ser humano. Ele criou você para ser alguém que ele possa se relacionar com intimidade, com proximidade, diariamente, constantemente. E é isso que Deus busca e que nós devemos buscar para restaurar a essência de quem nós somos, que é uma intimidade diária com Deus, que é a conexão com o Pai, que é a verdade de viver na presença de Deus todos os dias. Isso faz toda a diferença. Eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja, estou falando de você ser tudo que o Senhor te criou para ser. A imagem e semelhança dele, um filho amado, filha amada. E nessa conexão, restaurar essa conexão, você vai ter uma vida muito mais plena em todas as outras áreas. E aí o ciclo se fecha e tudo começa a girar de uma forma mais orgânica, mais natural. E eu tenho certeza que se você cuidar dessas 3 áreas da sua vida, você vai ter uma vida muito mais plena, muito mais abundante, muito mais transbordante para a vida de outras pessoas também. E você com certeza vai olhar para os seus dias, para as suas semanas, meses, anos, e vai falar, valeu a pena. Valeu muito a pena. É isso que nós precisamos viver. Dessa forma, a nossa vida começa a ter muito mais sentido, a gente começa a entender e achar a nossa razão de ser, e isso transforma a nossa realidade em todas as áreas. Beleza? É isso que eu queria deixar para vocês hoje. Obrigado. Tamo junto. Eu queria pedir aí que você curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Todos os dias, às 5h50, tem vídeo novo por aqui. E nós vamos, ao longo desse ano, falar sobre temas que vão ser transformadores para a sua vida. Beleza? Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!